Todo mundo aqui, independentemente da função que exerce, tem que saber de marketplace. Ah, não, mas eu sou do comercial, eu só faço contrato e tal. Não, eu preciso conhecer de marketplace, eu preciso entender de marketplace. Eu não posso estar vendido, boiando, porque se eu pego um fabricante que já trabalha com marketplace, ele vai fazer algumas perguntas que não dá para eu falar assim, peraí, eu vou ligar aqui pro Ulisses para ele responder. Eu preciso... Talvez eu não seja tão aprofundado no primeiro momento, mas eu preciso me aprofundar com o tempo em marketplace. Pô, já que nós não estamos trabalhando assim, a gente pelo menos tem que tentar extrair o máximo possível de conteúdo de marketplace. Hoje a gente vai numa reunião lá com o fabricante. Vamos conversar questões mais técnicas e aí você vai só absorvendo, escrevendo tudo. Sou muito favorável à reunião, sempre a gente escrever e eu sempre tratei sobre isso. É possível a gente guardar o que a gente trata, todo o conteúdo que a gente trata numa reunião. Então eu acho importante, toda reunião que a gente vem, eu tenho que ter pelo menos algo para escrever. Tem que seja uma pedra para eu escrever na mesa de madeira, mas eu tenho que ter alguma coisa, tá? Um celular, um caderno, um notebook, isso é essencial, porque eu não vou lembrar de tudo que foi falado numa reunião. Tá, então falamos sobre os assuntos. Aí temos mais a possibilidade de falar sobre estudos de casos reais, analisar casos da própria operação, uma loja que escalou muito, um parceiro que travou, um anúncio que converteu mal, muitos cancelamentos, uma coleta que está atrasando, um frete que ficou absurdamente caro para um fabricante nosso, que foi algo que aconteceu essa semana e a gente precisa entender o porquê. Padronização e melhorias internas. Definir processos, o que precisa virar padrão, o que está sendo feito de forma diferente, onde há retrabalho, o que pode ser automatizado, o que pode ser simplificado. Alinhamento entre núcleos, comercial com implantação, implantação com ADS, ADS com operação, operação com parceiro, suporte com financeiro e encerramento. Então cada semana a gente vai ter que escolher parte desses assuntos aqui que eu vou mandar no nosso grupo e abordar e trabalhar com eles. Terminar uma reunião no máximo, 1 hora no máximo, o ideal é 45 minutos. No máximo a gente terminar em 1 hora e até a gente tentar colocar algo relacionado à nossa cultura que se passou de 1 hora a gente encerra a reunião, porque senão você perde foco, distrai, já não absorve mais nada. O filtro é 5.000 peças por mês, não é muita coisa, tá? Não é um absurdo. O primeiro investimento, pelo menos de ads, eu considero que seria 5.000 o ideal para começar. Tá? 5.000 colocando ali em ads, distribuindo em TikTok ou Shopee, que é a conta mais fácil do mundo. Pô. Você botou 5.000, vai vender 50.000 se tiver num ROI de 1:10. Investimento em ads e trabalho com afiliados, encaminhando a amostra grátis no TikTok, é que vai atingir um faturamento grande para esses fabricantes. Porque não queremos trabalhar com faturamento menor do que 100.000. A nossa meta é 100.000 para cima. Para a gente atingir isso, tem que ter ads, tem que ter envio de amostra grátis para afiliados. Pô, Ulisses, qual a quantidade de ads? 10.000 por mês, num ROI de 1:10, vai te gerar 100.000 de receita. Encaminhar amostras para afiliados. Quantas? No mínimo 100. Mínimo 100 amostras grátis ali para começar. Mandamos na Gavin, mais ou menos 500 amostras, um custo de R$40, dá R$20.000. Vamos dizer que foi R$20.000 aplicado em marketing, retornou 1.300.000 em venda só no TikTok. É valioso ou não esse marketing? Beleza, 1.300.000 numa margem de 10%, deu 130.000, 40.000 foi de marketing. Mas eu não vou vender só uma vez. Eu já criei uma base que vai vender no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, por conta dessas amostras que eu encaminhei. Me gerou uma base grande de vídeos. Essa base grande de vídeos feito pelas criadoras de conteúdo, a gente vai pegar essa base, colocar ads e aí vai vender muito. Mas o fabricante precisa entender isso. Para qualquer tipo de negócio, primeiro você tem que ter investimento. Vai abrir uma loja? Você vai ter que investir. Você vai ter que comprar arara, vai ter que arrumar a loja, vai ter que botar fachada. Você tem que ter um investimento. Vou abrir um restaurante? Mesma coisa. Você vai ter que arrumar um restaurante, trazer não só o estoque, você tem que trazer a estrutura antes também.
Então você tem que investir. E o fabricante precisa entender que esse investimento inicial é essencial. Falar com o fabricante de tal forma que ele entenda que não adianta ele inventar aquilo que ele acha que vai dar certo. Pô, segue só o caminho que a Gavin Jeans está indicando para ele. A Gavin Jeans faz 2.000 pedidos por dia. Será que o que a gente faz aqui não é o suficiente para dar certo? Porra, há 5 anos a gente batalhando para chegar nesse número. Será que a gente hoje fazendo 2.000 pedidos, a gente falando para ele, vai nesse caminho, será que não vai ser melhor? Ou ele quer entender qual que é o caminho antes de ter vendido no Marketplace? Ele nunca vendeu no Marketplace. Ele quer ele indicar o caminho agora, o fabricante? Não, da mesma forma que eu não vou falar para ele como ele deve fabricar o produto dele, eu não entendo nada de fabricação. Pega um cara que vende chinelo, eu vou falar para ele, ó, quando você for fabricar chinelo, você tem que fazer desse jeito. Não, o cara faz isso há anos, sou eu que vou falar como deve ser feito. Agora no Marketplace, a gente que tem que falar para o fabricante como ele deve seguir. O que eu vi essa semana na gestão do TikTok Shops que me chamou a atenção? Não dá. Ninguém tem estoque para conseguir trabalhar com o universo de criadores de conteúdo. Ninguém. Talvez Bivic, Sawari, fazendo 1 milhão de peças por mês. Não tem. O problema não é a demanda de venda. O problema é estoque. A gente só precisa achar fabricante que tem muito estoque. Porque vai vender. Não, mas não tem limite. Não tem limite. Com a base de vídeos que a gente tem agora, por conta das amostras grátis que a gente encaminhou, nós já estamos fazendo uma média de 400 a 500 pedidos por dia. Não organicamente, mas só com ads, sem usar de live, tá? Estamos fazendo 500 pedidos por dia. Ontem eu liberei para uma criadora de conteúdo, que foi a que mais engajou com o nosso produto até agora. Falei, ó, tô com uma gordura de estoque aqui. Quer fazer live? Eu falei, claro. Tava só esperando você liberar. Beleza, liberamos para ela. Ela fez ontem uma live, 360 pedidos em 1h30. Então de 500 já foi para quase 900. E se eu liberasse para 2, 3, ia fazer 1.000, 1.500. Se eu libero para 10, ia fazer 2.000 pedidos. Cara, não há estoque que aguente. Um top creator hoje, ele varre o estoque de um grande importador, ele varre um estoque de um grande distribuidor, de um grande fabricante. É isso que a gente precisa entender. A gente está num momento em que o TikTok, ele virou um tsunami já. Tem muito fabricante que ainda nem está observando isso, muita marca que nem está observando isso. É um tsunami. Basta a gente pegar o fabricante certo, colocar na cabeça dele, camarada, tem que botar ads, tem que mandar amostra grátis e depois em top de estoque, porque você não vai dar conta. Não tem ninguém que consiga segurar o estoque hoje do TikTok se souber fazer um trabalho. Porra, não tem. Eu conversei com um top creator chamado Maicon. Ele em 2 dias varreu o estoque de uma importadora. Varreu o estoque de uma importadora. Vendeu 2 milhões de reais em 3 dias. Ou seja, o que a gente precisa achar? O fabricante certo que esteja alinhado com as nossas ideias. Isso aqui é bem interessante. Ontem eu peguei para mexer no cloud. Eu estava assistindo um vídeo lá do G4 e os caras falando sobre inteligência artificial. E aí eu vi o Thales falando que ele tinha montado um aplicativo para uma loja de roupa, que o aplicativo entregava isso e aquilo, tal, na inteligência artificial. Aí eu falei, deixa eu ver se essa bagaça aqui me entrega um bom aplicativo. Aí primeiro eu fiz a calculadora lá em 2 minutos. Botei a planilha do Gustavo, pedi para fazer uma calculadora e para mim ficou excepcional. Você coloca a margem de lucro lá, aumenta, para mim ficou excepcional. Fiz pela Cloud, a Cloud está entregando muito melhor do que o ChatGPT. Então entregamos uma calculadora lá que faz o cálculo Shein, Shopee, TikTok Shops. Ali pode mandar para o cliente, ele mesmo calcula ali. Não coloquei o imposto, porque o imposto é muito variável, cada um tem o seu. O cara viu lá que a margem é 15%, se o imposto dele é 5%, ele vai ter no margem final 10%. Beleza. E aí fiz um aplicativo para o nosso marketing, que aí a Giovana, ela vai ter a possibilidade de olhar cada dia as funções dela. Cara, eu gostei tanto que eu vou virar o homem do aplicativo agora. Vou fazer aplicativo para tudo.